José, 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 Hoje, 31 de março, último dia do mês de março, vamos meditar e rezar São José, a devoção a São José, o remédio para esses tempos. Caros irmãos, caros ouvintes, é com grande alegria que nos reunimos por meio deste canal para concluirmos juntos este mês dedicado a São José. E também queremos confiar ao nosso amado São José todo este novo mês que vai se iniciar e também neste dia implorar tantas graças de São José, por ser o último dia deste mês dedicado a ele e também um mês indulgenciado pela Igreja pela devoção a São José. Então convido a você a rezar comigo essa oração inicial e depois vamos fazer uma meditação sobre São José e depois rezarmos o terço dos títulos de São José, invocando o poder da sua intercessão e também a nossa consagração ao nosso amado São José. Vamos então iniciar a nossa oração em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos invocar o Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão dos Sagrados Corações Unidos de Jesus, Maria e José. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão dos Sagrados Corações Unidos de Jesus, Maria e José. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão dos Sagrados Corações Unidos de Jesus, Maria e José.
Vamos invocar também esta presença do nosso amado São José neste momento, para que ele derrame inúmeras graças sobre todos nós. Que você possa acompanhar esta oração com o teu coração, com os teus ouvidos todos voltados para este momento de graça e de oração, para que o coração se abra para se encher de bênçãos de Deus. A vós, ó bem-aventurado São José, recorremos implorando vosso poderoso auxílio. Vós fostes o guarda da Sagrada Família e sois o protetor da Santa Igreja. Lançai um olhar compassivo sobre o povo que Jesus lavou com seu sangue. Afastai, ó Pai amantíssimo, para longe de nós os erros na fé, os escândalos nos costumes e os maus exemplos na vida. Protegei-nos em nossas dificuldades, ajudai-nos na luta pelo pão de cada dia e como livrastes outrora da morte a vida do Deus menino, defendei agora a Santa Igreja de Deus, vossa família muito querida. Tornai-a esposa sem mancha de Jesus Cristo, sempre protegida e abençoada por tão excelso padroeiro. São José, luz dos patriarcas, iluminai a Igreja de Deus. São José, zeloso defensor de Cristo, defendei a Santa Igreja, presença de Cristo na terra. São José, protetor da Santa Igreja, ensinai-nos a vencer o erro e a malícia. Oração. Ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão do bem-aventurado São José, vos pedimos por nossa Mãe, a Santa Igreja, fazei-a digna de cumprir sua missão na terra, levar as criaturas humanas a Cristo e por ele a vós, que viveis eternamente. Amém. Então, meus irmãos, hoje queremos fazer também essa meditação para concluir este mês de março que dedicamos completamente a São José. E o tema de hoje é a devoção a São José, um dos remédios para estes tempos. E é a recomendação que a própria Santa Igreja nos dá neste tempo de irmos a José. Id ad Iosef. Essa expressão a Igreja pega do Antigo Testamento, no livro do Gênesis, aonde o nosso Santo Patriarca é representado pela pessoa de José do Egito. Um dos filhos de Jacó, que teve o seu percurso guiado por Deus
para poder, assim, um dia libertar o povo de Deus da escravidão e também ajudar o povo de Deus num momento de grande necessidade. E assim, José do Egito é essa figura da pessoa de São José. Como assim, José do Egito recebeu do faraó o poder máximo de governar em nome dele a terra do povo do Egito e assim, por meio dele, conseguiu assistir e ajudar ao povo num dos momentos de maior calamidade do povo do Egito e de todo o povo que estava naquela região, que passaria por longos anos, 7 longos anos de grande fome. E São José, do Antigo Testamento, porque ele também é santo, né? Esse filho de Jacó, assim, ele foi levado por Deus para poder introduzir o povo de Deus também no Egito e assim poder assistir este povo e a todos os povos que teriam necessidade neste momento de grande calamidade. O povo que recorreu ao Egito naquele período, sobre a assistência e o governo de José do Egito, assim não passaram fome, e assim foram assistidos e também protegidos. Assim também neste último dia do mês de março, nós queremos também confiar esta proteção, porque a própria Igreja, o Papa Pio IX, proclamou São José padroeiro da Santa Igreja. E assim ele, como protetor da Santa Igreja, também providenciará a Santa Igreja por todas as necessidades que a Igreja, o povo de Deus, as famílias, mas o mundo inteiro também necessita. Como José do Egito construiu celeiros para assim conter os grãos, para poder assim suprir toda a necessidade do povo por 7 longos anos, assim também o povo de Deus, assistido por São José, pode também ser assistido dos celeiros da Igreja. Assim ele também dispensa, por meio dos 7 sacramentos, todas as graças espirituais, físicas, que o povo de Deus necessita. A devoção a São José não é um acessório qualquer ou uma devoção pequena como qualquer outro santo, como também a devoção a Nossa Senhora não é uma devoção como qualquer santo, mas eles, em um modo especial, tiveram um modo ativo e podemos dizer assim, foram protagonistas na história da redenção, preparados e escolhidos por Deus de um modo muito singular, para que eles assim, colaborando com o projeto de Deus na educação e também na assistência do menino Deus, a Virgem Santa, com a sua vocação de mãe e também esposa, e José, com a sua vocação de pai e esposo, assim cumpriram a divina vontade de Deus na formação humana do próprio Filho de Deus. E assim a Igreja de Deus, na casa de Nazaré, já vem sendo fundada. A Igreja de Deus, o povo santo de Deus, ali já vem sendo gerado, e também o povo de Deus, na medida que o próprio Filho eterno de Deus, humanamente falando, vai crescendo, assim também São José e Nossa Senhora têm a função de ajudar
a Santa Igreja no seu crescimento e também no conhecimento dos grandes mistérios de Deus. Como São José e Nossa Senhora obtiveram grandes revelações sobre o mistério de Deus, do Verbo de Deus e também de tudo aquilo que o próprio eterno Deus manifestava-se por meio da pessoa de Jesus, assim também a Igreja, os bispos, o Papa e todos os fiéis, assim consagrados pelo santo batismo, têm na pessoa de Maria e José este exemplo também de acolher os mistérios de Deus e também a presença do Espírito que assim fez com que São José e Maria Santíssima tivessem esse conhecimento e essa maturidade das coisas celestes, assim também, a exemplo deles, nós, dentro da Santa Igreja, pedimos a intercessão de São José para também compreendermos estes grandes mistérios que se realizaram na pessoa da Virgem Maria, este sacrário vivo de Jesus na Santa Eucaristia. E nós também hoje queremos aprender algumas coisas a esse respeito sobre essa realidade de São José. Como eu tinha dito para vocês no início como tema, e como próprio aparece aí uma mensagem de Nossa Senhora do Preciosíssimo Sangue, aonde no dia 1º de maio, dia de São José Operário, de 2017, Nossa Senhora deu uma mensagem chamando aos devotos dela, aos filhos dela, a terem uma atenção particular sobre a pessoa de São José. E nesta mensagem ela diz assim: um dos remédios para estes tempos finais é a devoção ao meu sagrado esposo. Com ele, vocês conseguirão muitas graças e o demônio não terá domínio sobre vós. Os jovens encontrarão pureza e a graça diante de Deus. Então, a própria Mãe de Deus e nossa Mãe nos revela que São José é um dos remédios para estes tempos finais, esses tempos que nós estamos vivendo em preparação à segunda vinda de nosso Senhor Jesus. Como Maria e José foram escolhidos e preparados para acolher a primeira vinda de Jesus, assim também eles estão preparando o mundo, a igreja, o povo para a segunda vinda de Jesus. Então, não é só Nossa Senhora que prepara o mundo para a segunda vinda de Jesus, mas também São José. Eles juntos foram escolhidos por Deus, preparados, santificados, enriquecidos de graças, já antes do matrimônio, antes de serem consagrados para essa missão. Assim também eles hoje, graças a todos os dons concedidos a eles para serem também pais de todos os filhos redimidos por Jesus Cristo, assim também eles preparam os nossos corações, as nossas vidas, para nós encontrarmos Jesus, para nós termos uma vida de intimidade com Jesus. Então, São José foi e é muito importante na história da salvação e é importante agora, atualmente, na história da Igreja, porque ele também vai conduzir a Igreja, juntamente com a sua divina esposa, Maria Santíssima, que representa a Igreja, como São José conduziu Maria e o menino
nos momentos difíceis, como na fuga para o Egito, no retorno do Egito, e assim conduziu a Sagrada Família. Assim, São José, ele tem essa missão de conduzir a igreja neste momento. Como Moisés conduziu o povo de Deus à terra prometida, assim São José tem o dever, porque, revestido por Deus, por ser pai virginal do Filho eterno de Deus, assim também ele tem esta missão de conduzir a igreja até a sua realização plena ao paraíso e também conduzir a igreja nestes tempos até o triunfo do coração imaculado de Maria, como a própria Nossa Senhora veio e profetizou o triunfo do seu coração, e ela não vai triunfar sozinha. Assim como ela triunfa com o seu coração e o coração de Maria Santíssima é unido ao coração de São José, assim os corações de Jesus, Maria e José triunfarão, para que nós possamos ter um novo céu e uma nova terra, onde o mal não terá o poder. E para valorar esta expressão, né, de São José como remédio para esses tempos finais, nós temos um grande Papa, que eu digo assim, que colocou os fundamentos para que tivéssemos assim uma estrutura até de títulos para que São José pudéssemos ter uma teologia mais estruturada sobre a pessoa de São José. E essa pessoa é o Papa Leão XIII. E este grande Papa, assim chamado também um Papa místico, porque ele teve também muitas visões místicas dos tempos, né, que ele viveu e guiou a igreja, assim também como ele teve aquela grande visão de São Miguel e depois ele introduziu na igreja a oração a São Miguel Arcanjo, que todos nós conhecemos, no final da Santa Missa, para que São Miguel fosse invocado no final da Santa Missa, para os tempos que a igreja naquele momento estava vivendo e que os tempos que a igreja viveria também de grande perseguição e de provas na fé. Ele também introduziu na igreja, no mês do Rosário, no mês de outubro, uma oração também dedicada a São José, que é aquela oração "A vós recorremos, São José", e que vamos ver daqui também alguns momentos. Então, durante o pontificado do Papa Leão XIII, ele escreveu uma encíclica muito importante para a igreja. Ele não só convidou os fiéis, né, para rezar São Miguel Arcanjo como guerreiro e protetor da Santa Igreja contra o demônio, mas ele também, e esta oração de São Miguel não é a única que Leão XIII recomendou aos fiéis para defender a igreja e proteger contra o demônio. Então, em 1889, ele também convidou a igreja a concluir o rosário com uma oração uma oração poderosa de intercessão a São José. Então, nessa encíclica que se chama Quamquam Pluries, Leão XIII pediu aos fiéis que rogassem a São José a proteção contra o demônio, o diabo, e que terminassem a oração do rosário com essa prece "A vós recorremos". E ele disse que isso se perpetuasse
né, para sempre. Bem no finalzinho da encíclica, ele pede isso. E, infelizmente, poucos sabem disso, né? Que no mês de outubro ele pediu que se rezasse o rosário e se concluísse com essa oração, e não só naquele mês, mas em todos os meses, né, dos outubros e também das orações que viriam sempre do Santo Rosário, que essa oração se tornasse assim, como a Ave Maria, o Pai Nosso para as pessoas. Então, a grande necessidade que as pessoas têm de aprender esta oração. Então, Leão XIII, ele foi um grande devoto de São José e um papa que propagou muito a devoção a São José. E na carta encíclica, Sua Santidade, ele inicia assim: aos patriarcas, primazes, arcebispos, bispos e outros ordinários locais que estão em paz e em comunhão com a Sé Apostólica, sobre a necessidade de se recorrer ao patrocínio de São José, junto ao da Virgem Mãe de Deus, nas dificuldades dos tempos atuais. Então, ele inicia dizendo a necessidade de recorrer ao patrocínio de São José, junto ao da Virgem Mãe de Deus. Então, ele ali não quer que se separe, tem que ser juntos esse recorrer. Tanto que o Papa Francisco, ele introduziu também no missal, em todas as orações litúrgicas, né, eucarísticas, o nome de São José, para que na liturgia, ao lado da Virgem, se invoque também a intercessão de São José. Então, aqui já o nosso Papa Leão XIII diz isso, e ele diz: para que nós invoquemos o patrocínio, recorrer ao patrocínio nas dificuldades dos tempos atuais. Porque no tempo do Papa Leão XIII, tinha também um movimento muito grande contra o papado, e também se semeava grandes divisões, e também a Revolução Industrial, e também o capitalismo e tantas outras coisas, né? O socialismo, que já se difundia de um modo assim muito poderoso, toda a situação da França também, da Revolução Francesa, que causou grandes problemas para a Santa Igreja. Assim, então, ele se vê em um momento assim de grande dificuldade, e vendo assim que parecia que a Igreja, naquele tempo, se queria se destruir a religião, e não é diferente hoje. Então, ele, já no início desta carta encíclica, ele já pede aos patriarcas, aos bispos, a todos aqueles que estão em comunhão com a Sé Apostólica, ele fala sobre a necessidade de se recorrer ao patrocínio de São José. Então, ele fala que é uma necessidade. E hoje as pessoas vão buscando para tudo quanto é lugar, não sei que tipo de oração, para poder se livrar das situações, das epidemias, de tanto quanto. A devoção à Virgem do Santo Rosário e a devoção a São José já bastam para eliminar todos os males existentes. Então, o povo tem que viver num ato de grande confiança, né, a Deus. Então, nós temos necessidade de aprendermos essa realidade, de buscarmos esta grande confiança em Deus. E ainda ele diz assim: ainda que por diversas vezes já tenho suplicado que se fizessem em todo o mundo orações especiais e se recomendassem vivamente a Deus
os interesses da Igreja, todavia ninguém fique admirado se de novo, diz o Papa, sentimos a necessidade de inculcar o mesmo dever. E ele ainda vai e sublinha: em tempos difíceis, especialmente quando o poder das trevas parece tentar de tudo em dano da cristandade, a Igreja costuma invocar humildemente a Deus, seu autor e protetor, com novo fervor e maior perseverança, bem como solicitar a mediação dos santos, em cujo patrocínio tem mais confiança de encontrar socorro. Em primeiro lugar, a bem-aventurada Virgem Mãe de Deus, bem sabendo que os frutos desta piedosa oração e desta esperança, cedo ou tarde, aparecerão. Agora, continua ele, bem notais, veneráveis irmãos, que os tempos atuais não são menos difíceis do que aquele que a Igreja teve que enfrentar no passado. Vemos, de fato, vir diminuída em muitos a fé. Então, ele está constatando o problema ao seu tempo. Nós estamos ali em 1889, né? Então, ver diminuído o quê? Em muitos a fé, que é o princípio de todas as virtudes cristãs. Esfriar-se a caridade e as novas gerações degradar-se nas ideias e na conduta. Olha só o Papa que nos dá nos revela essa realidade do tempo, né, do seu tempo. Vemos a luta que de toda parte se faz a Igreja de Cristo com violenta perfídia, a guerra atroz contra o papado e as tentativas sempre mais declaradas de se derrubar os próprios fundamentos da religião. Então nós vemos, né, a preocupação do Papa dessa grande ataque à Igreja com violenta perfídia, diz o Papa, a guerra atroz contra o papado e as tentativas sempre mais declaradas de derrubar os fundamentos da religião. Olhem só, e não é diferente também hoje, que nós estamos vivendo este tempo da epidemia, que é mundial, algo que não se nunca se viveu uma realidade assim, e o mundo não será igual. As pessoas têm que aprender a conhecer os sinais de Deus. Nesse período de pandemia do vírus, Conchita, uma das videntes de Garabandal, foi assim interrogada por um sacerdote que é muito próximo a ela, e ela disse que o fato de todos estarem assim em quarentena, privos de sair das suas casas e também vivendo este tempo assim isolados, ela diz que este é um tempo que prepara as pessoas a um grande exame de consciência e que estamos nos aproximando ao tempo do aviso. Então, o mundo já está caminhando para essa direção. E nós precisamos de nos dirigir e buscar esse remédio, como a própria Nossa Senhora na mensagem disse, esse remédio da devoção a São José. E como o próprio Papa Leão XIII propõe a devoção a São José. E falando desses tempos difíceis, onde ele fala ainda, continua, em uma situação tão difícil e angustiante, na qual os males superam em muitos remédios humanos. Olha só o Papa, parece escrito para os nossos tempos atuais. Não nos resta outra coisa, diz o Santo Padre,
senão recorrer à potência divina. E aqui também eu dirijo essas palavras a todos aqueles que estão ouvindo ou vão ouvir este ensinamento. Estes tempos na qual os males superam, diz o Papa, em muitos remédios humanos, nós vemos aqui que os remédios não se encontram, nós ainda há dificuldade de encontrar algo que cure, e como uma peste que se está propagando, está a matar muitas pessoas. E assim o Papa diz que não nos resta outra coisa senão recorrer à potência divina. Então, este tempo também que nós estamos vivendo nos revela a limitação do ser humano que busca, com suas forças, guiados pelo próprio diabo, a fabricar coisas e situações para que o mundo seja manipulado, mas ao mesmo tempo que não se vê soluções, eis que o Papa diz que nós devemos recorrer à potência divina. É isso também que a Santa Mãe de Deus e nossa Mãe tem insistentemente pedido a todos nós. Se o mundo não mudar de vida aos apelos de conversão, as pessoas vão perecer. E que as pessoas podem querer viver no seu mundinho de fé do jeito que quer, não. Nossa Senhora diz que devemos de retornar ao seu Filho Jesus e nós devemos de buscar os remédios divinos. E se nós não buscarmos os remédios de Deus, a humanidade, como diz também Nossa Senhora, que está doente, a humanidade está enferma. E se nós não buscarmos os remédios na fé, a humanidade vai perecer. Os acontecimentos estão prestes, estão às portas. Este é só um. Nossa Senhora já tinha dito ao Pedro Regis sobre essa epidemia. Há muitos anos atrás, Nossa Senhora tinha falado. Mas as pessoas não escutam a voz da Mãe de Deus. E agora tem medo, as pessoas têm medo de morrer. Como eu disse na outra catequese, as pessoas têm um medo imenso de morrer, mas não têm o medo de ir para os quintos dos infernos. Porque este vírus tão pequeno pode levar à morte milhões de pessoas, pode levar eu ou você amanhã. Mas a tua alma está preparada? E como o Papa Leão XIII, não nos resta outra coisa senão recorrer à potência divina? Será que você está recorrendo verdadeiramente às coisas de Deus, a uma mudança de vida? Veja esse tempo que as pessoas não podem nem ir se confessar. Olha como o mal programa as coisas, para que, como Nossa Senhora também disse em uma mensagem em Ferraz de Vasconcelos, que o inimigo, esse adversário, isto é, Satanás, prepara também um cenário assim para que as pessoas sejam pegas de improviso e não estejam preparadas e não tenham nem como um padre ir até dar a unção dos enfermos no hospital. Aqui na Europa mesmo, nós estamos vivendo situações verdadeiramente de uma purificação imensa. Então as pessoas estão brincando com Deus e brincando com a própria salvação. Então, o Santo Padre, o Leão XIII, ele diz assim, continuando a encíclica: aproxima-se o mês de outubro, por nós já consagrado à Virgem do Rosário. Eu abro uma parêntese, ele escreve uma encíclica também muito linda sobre o Rosário, e eu peço a você de procurar, esse tempo que as pessoas ficam diante de um televisor, em continuação em Facebook, procurando notícias que não edificam a alma, que não faz crescer.
Nós temos que tomar cuidado com todas as notícias que estão entrando por meio de WhatsApp, por meio de Facebook, de Instagram, por meio da televisão. Esse bombardamento assim terrível de informações que fazem as pessoas viverem no terror. As pessoas estão terrorizadas e a mídia quer fazer isso mesmo, né? E assim nós temos que buscar essa devoção. E como ele está explicando na encíclica, ele continua dizendo: de todo o coração vos pedimos que ele seja celebrado este ano com a maior devoção, piedade e participação possível. Sabemos poder encontrar na materna bondade da Virgem um pronto refúgio em todos os nossos males, e estamos certos de que não serão vãs as nossas esperanças junto a ela. Se no passado nos foi propício em toda necessidade, por que não haveria de renovar os exemplos do seu poder e da sua graça também no presente, se soubermos invocá-la junto com oração e humildade e perseverança? Nós, antes, diz, estamos certos de que tanto mais nos assistirá, quanto mais longamente quer ser por nós invocada. Então, ele exprime que nós fomos assistidos pela intercessão de Nossa Senhora no passado e que neste momento ela nos assistirá. E quanto mais nós a invocarmos, mais ela virá em nosso auxílio. E ele então continua: para fazer com que Deus seja mais favorável às nossas orações e para que entre tantos intercessores que podem ser invocados, derrame mais prontamente e copiosamente auxílio à sua igreja, cremos muito útil que o povo cristão habitue-se a rogar com a devoção e confiança, juntamente com a Virgem Mãe de Deus, também o seu castíssimo esposo São José. E isso será particularmente agradável à Virgem Santa. Olha que bela e linda expressão do Papa Leão XIII, né? E temos bons motivos para crer que invocar rogar com devoção e confiança junto com a Virgem Mãe de Deus, também o seu castíssimo esposo São José. Então, ele diz que isto é particularmente agradável a Nossa Senhora. Então, ele nos incentiva assim fortemente, e eu incentivo vocês a lerem essa encíclica, que é assim riquíssima, para que as pessoas possam crescer na devoção a São José. E ele fala assim: e de fato vimos um grande progresso no culto a São José, anteriormente promovido pelo zelo dos sumos pontífices, depois estendido a todo o mundo, especialmente quando Pio IX, nosso predecessor de feliz memória, a pedido de muitíssimos bispos, declarou o Santo Patriarca patrono da Igreja Universal. Então aqui ele fala da devoção que os papas sempre tiveram pela pessoa de São José e deseja que essa devoção se estenda para toda a Igreja Universal, para todo o povo de Deus. E ele continua: todavia, por ser muito importante que o seu culto penetre profundamente nas instituições católicas e nos costumes, queremos que o povo cristão receba da nossa própria voz e autoridade todo o incentivo possível. Então, o Papa Leão XIII incentiva todas as associações, os movimentos, a terem uma devoção a São José junto com Nossa Senhora. Então, isso daí é algo assim muito especial e que poucos entenderam
pelo fato de estudarem poucos documentos da Igreja. E assim eu quero propor a vocês, neste último dia do mês de março, esta proposta de ler, meditar essa encíclica e também aprender dela. Grandes coisas que Deus, por meio do Santo Padre, revela à Igreja, revela a todos nós. E ele continua: sabemos que a dignidade da Mãe de Deus é altíssima e que não pode haver uma maior. Mas, dado que entre a Beatíssima Mãe de Deus e São José existe um verdadeiro vínculo matrimonial, é também certo que São José, mais que qualquer outro, se aproximou daquela altíssima dignidade que faz da Mãe de Deus a criatura mais excelsa. De fato, o matrimônio, diz ele, constitui por si mesmo a forma mais nobre de sociedade e de amizade, e traz consigo a comunhão dos bens. Portanto, se Deus deu José como esposa a Maria, deu-o não só como companheiro de sua vida, testemunha de sua virgindade e tutor da sua pureza, mas também como participante, por força do vínculo conjugal, da excelsa dignidade da qual ela foi adornada. Além disso, ele eleva-se entre todos em dignidade também, porque, por vontade de Deus, foi guarda e, na opinião de todos, pai do Filho de Deus. Em consequência, o Verbo de Deus foi humildemente submisso a José, obedeceu-lhe e prestou-lhe a honra e o respeito que o filho deve a seu pai. É tão linda essa expressão. Por quê? Porque o próprio Papa, ele vem e usa essa expressão, foi guarda e, na opinião de todos, pai do Filho de Deus. São José foi pai de Jesus, verdadeiramente. Não porque o gerou na carne, mas por ser esposo da Virgem e nascendo da Virgem, o Filho eterno de Deus, ele é esse tutor e guarda, mas pai também. Então aqui, ele também, por ser esposo e companheiro da Virgem, tudo aquilo que é dela é dele, tudo aquilo que é dele é dela, assim também ele se torna participante de toda essa dignidade e de todas as graças que Deus concedeu à Virgem, concede a ele também, para tão alta missão de ser guarda da Virgem Maria e do Filho eterno de Deus. Assim, então, como ele teve, São José, essa grande assistência para com o menino Deus, assim também ele tem para com a igreja, para cada um de nós. Então, como diz o Santo Padre, na encíclica, ele diz assim: foi ele, de fato, que guardou com sumo amor e contínua vigilância a sua esposa e o Filho de Deus. Foi ele que proveu o seu sustento com o trabalho, ele que o afastou do perigo a que os expunha o ódio de um rei, levando-o a salvo para fora da pátria e, nos desconfortos das viagens e nas dificuldades do exílio, foi de Jesus e Maria, companheira inseparável, socorro e conforto. Pois bem, diz o Santo Padre, a Sagrada Família, que José governou com autoridade de pai, era o berço da Igreja nascente. A Virgem Santíssima, de fato, enquanto mãe de Jesus, é também mãe de todos os cristãos, por ela gerados em meio às dores do Redentor no Calvário. E Jesus é, de alguma maneira, como primogênito dos cristãos, que, por adoção e pela redenção, lhes são irmãos.
Então, disto deriva que São José considera como confiada a ele próprio a multidão dos cristãos que formam a igreja, ou seja, a inumerável família dispersa pelo mundo, sobre a qual ele, como esposo de Maria e pai putativo de Jesus, tem uma autoridade semelhante à de um pai. É, portanto, justo e digno de São José que, assim como ele guardou no seu tempo a família de Nazaré, também agora guarde e defenda com seu patrocínio a Igreja de Deus. Olha só que expressão maravilhosa. Então, como ele guardou no seu tempo a família de Nazaré, também agora guarde e defenda com seu patrocínio a Igreja de Deus. Então, ele tem essa função. Então, se São José teve o poder de Deus de guardar a família de Nazaré, ele tem o poder de guardar a igreja e todos aqueles que recorrerem à sua assistência. Então, aqui nós devemos de buscar e recorrer ao poder de São José. Aqui que nós temos que buscar este poder que Deus deu a São José, de nos defender neste momento de grande perigo. Por isso que Nossa Senhora diz na mensagem que ele é um dos remédios. Por quê? O outro remédio é a Virgem e outros remédios são os sacramentos, né? Então veja os remédios, a oração, a fé. Então São José é um remédio para esses tempos. E em muitas mensagens, né, como eu já disse que devagarzinho a gente vai falar aqui para todos vocês, também de muitas aparições de São José na história da igreja, e assim também São José tem que ser buscado com amor, com poder, a sua devoção, porque ele pode nos valer nestes momentos assim tão difíceis que a humanidade está vivendo. São José, nós temos a grande necessidade de buscar a devoção, nós temos grande necessidade de buscar a presença de São José. Tanto que nessas aparições, uma delas tem uma mensagem também de São José de Limeira, onde São José diz assim: nestes tempos em que viveis, nos quais aumentam para vós as tribulações, tempos de desamor ao Senhor e de rebeldia à sua lei de amor, eu venho do céu vos oferecer uma santa alavanca que irá vos impulsionar sempre mais à frente, sempre mais perto do Senhor. Esta alavanca poderosa é a devoção ao meu coração virginal, que aqui dei ao mundo inteiro. Então, a devoção ao coração de São José, como ele mesmo se expressa, é uma alavanca para impulsionar sempre mais nós perto do Senhor. Olha só que linda expressão, uma alavanca para impulsionarmos mais perto do Senhor. E ele continua nessa mensagem dizendo: nestes últimos tempos, o desejo do Eterno Pai é ide todos a José. Portanto, caríssimos, vinde todos a mim. É São José falando. Eu sou a ponte segura que vos conduzirá com segurança e que fará com que não tropeceis nem erreis o caminho. Eu sou a ponte que vos mostra o caminho, que vos liga ao céu, que vos liga a Maria. Eu sou o vosso Pai,
que vem em vosso auxílio. Sou pai e venho à terra trazer a minha devoção, a devoção ao meu coração como meio seguro e certo de salvação. Eu sou a fortaleza, aquele que vier a mim e for meu devoto, não perecerá e não cairá jamais. Então, ele diz: Vem, eu vim em vosso auxílio, e sou vosso Pai, e venho trazer à terra a devoção ao meu coração, como meio seguro e certo de salvação. Então, a devoção a São José é um meio seguro, e que nós devemos de buscar essa devoção. E ele continua dizendo: Vinde a mim, rezai ardentemente ao meu coração virginal, pois desejo fazer descer do céu até os vossos corações as chamas ardentes do meu santo amor, para que esse amor vos transforme, vos eleve, vos molde e faça de vós filhos perfeitos e santos para Deus. Então, nós devemos de buscar essa grande presença de São José, este grande amor à pessoa de São José. Então ele diz que nós devemos de ir a ele. E numa outra mensagem de Nossa Senhora a Larissa de Manaus, no dia 19/3/2019, isto é, do ano passado, Nossa Senhora também deseja que os fiéis busquem a devoção a São José. Queridos filhos, hoje na festa de São José, vos convido a olhar com amor para aquele que carregou Jesus no colo e no coração. Rendei-lhe homenagens a este que é o maior santo no paraíso. Aprendei com ele a simplicidade, o amor, a obediência e a vida pura, longe do pecado que tanto destrói. Pedi tantas graças quando sentirdes necessidade, pois o céu hoje está aberto para todos os corações infantis. Ensinai vossas crianças a ter São José como seu grande amigo. Vocês pedem pouco sua intercessão, por isso recebem tão pouco. Peçam por ele, e através dele, meu filho não nega nada. Se soubessem o poder de um pedido de São José, jamais deixariam ele esquecido em um instante. São José não é um enfeite bonito, mas uma grande intercessão. Sim, vossas santas imagens refletem sua santidade, mas vossas imagens, aliadas às vossas orações a ele, são como bombas que destroem o poder do inferno. Olha só, as nossas orações diante das imagens do nosso amado São José, santas imagens, né? Unida às nossas orações, aliadas às vossas orações, ele diz, são como bombas que destroem o poder do inferno. Então, que nós possamos dirigir as nossas súplicas a São José, para que ele possa, como uma bomba, destruir o poder do inferno. Qual o poder do inferno? Muitas vezes a ação do inimigo dentro das nossas vidas, das nossas casas. Então, os nossos pedidos de intercessão a São José, como nesta mensagem, ele mesmo diz, como bombas que destroem o poder do inferno. Então, a intercessão de São José é um poder que destrói o poder do inferno. Então, nós temos necessidade de buscar a intercessão de São José.
A intercessão de São José, as nossas orações a ele são como bombas que destroem o poder do inferno. Essa expressão de Nossa Senhora é muito linda. Então, a nossa união com São José e a nossa união com Nossa Senhora tem um poder imenso de destruir todas as forças do mal, para destruir o poder do inferno. Neste momento da história, o inferno deseja ter no mundo o seu domínio. Mas nós, com essas palavras, estamos aprendendo a grande necessidade, a grande importância da devoção a São José. Então, São José não é um santo assim que nós recorremos de vez em quando. Como uma criança dentro da sua casa recorre insistentemente ao pai e à mãe em todos os momentos de necessidade, mas também recorrem à presença paterna e materna dos pais por esse amor para viver a família e crescer em um modo são, assim nós devemos de ter essa familiaridade com Nossa Senhora e São José como os nossos pais celestiais. Assim nós vamos crescer muito, muito na fé. Uma outra mensagem que Jesus fez e também sobre São José, quando revela a devoção a São José Menino, ali em Manaus, a Larissa. Então, Jesus, no dia 19/3 de 2018, sempre numa festa, né, de São José, Jesus fala assim: a paz esteja contigo. Escreve, porque quero revelar grandes graças que se obterão àqueles que invocarem José como o menino santo e abençoado de Deus. Nas vossas mais difíceis aflições, invocai-o e dizei assim. Então, o céu vem à terra, Jesus vem à terra e revela uma oração entre tantas que a gente reza, né, que eu estou ensinando às pessoas. A maioria das orações que eu ensino sobre São José, dos terços de São José, foram todos revelados em várias aparições, né? Então, esta oração, Jesus diz assim: nas vossas mais difíceis aflições, invocai-o. Com essa oração, nas vossas mais difíceis aflições, invocai-o. Então, esta oração ensinada em 2018 é uma oração pequena, mas de um grande poder. Simples, mas que tem uma eficácia grande. E assim é essa linda oração. Menino santo e abençoado de Deus, valei-me nesta aflição. Desatai os nós que se fizeram em meu caminho, derrubai as muralhas erguidas para provocar minha queda. Venha em meu auxílio e com a luz da vossa pureza iluminai o meu caminho, que ora escuro me faz perder a fé. Iluminai o meu caminho e conduzi meus pés pela estrada da salvação. São José, menino santo e abençoado de Deus, ficai ao meu lado, para que assim eu fique neste momento de aflição no coração de Deus, meu único repouso. Aí Jesus diz assim: esta oração, Larissa, vem cercada de muitas graças. Desejo que seja rezada para que o mundo conheça em José, o menino santo e abençoado de Deus, a ajuda certa e eficaz. Que meu povo reze e obterá do meu coração grandes graças, porque faço tudo por meu Pai virginal. Como é assim poderosa essas últimas palavras de Jesus para a vidente. Que meu povo reze
e obterá do meu coração grandes graças, porque faço tudo por meu Pai virginal. Por que Jesus revela essa expressão de um afeto imenso? Porque São José, na terra, fez tudo por ele e por Maria. Por isso que Jesus ele fala que o meu povo reze e obterá do meu coração grandes graças. E Jesus, ele veio do céu e ditou uma oração, como o céu veio ditar tantas orações para honrar Nossa Senhora, para honrar a Deus por meio de Nossa Senhora. Então aqui nós estamos para aprender. E assim eu peço a você que conclua bem este mês dedicado a São José e que você recorra sempre a ele, que na tua casa não tenha só a imagem de Nossa Senhora. Muitas pessoas têm a imagem de vários santos, isso é uma bênção de Deus. Mas São José é o padroeiro da igreja, então todas as paróquias deveriam de ter uma imagem de São José ao lado da Virgem Maria, porque ela e ele são os patronos da igreja, né? Então, São José, ele tem que estar sempre, né, dentro das paróquias, à mesma altura de devoção a Nossa Senhora. Assim, dentro das nossas casas, São José deve ter o seu lugar ao lado da Virgem Maria. E quando nós vamos lá, diante da imagem de Nossa Senhora, recorrer a ela como nossa mãe, como aquela que nos auxilia, como aquela que é dispensadora de todas as graças, assim também devemos de ter dentro das nossas casas, no altar das nossas casas, a imagem de São José. E assim nos dirigir a São José como nosso Pai virginal, como nosso guardião, como aquele que providencia as coisas. Então, que nós aprendamos a buscar essa grande intercessão de São José, para que ele possa nos ajudar nestes tempos. E voltando à mensagem de Limeira, que também São José estava falando, ele diz assim: eu sou aquele que o Senhor vos deu nestes últimos tempos para conduzir-vos até Maria Santíssima, para que ela, por sua vez, vos leve à Santíssima Trindade. Ele diz: eu sou a escada, vinde a mim, pois todos os sábios, ricos em discernimentos pelas graças que recebi, eu sou a escada, vinde a mim, pois todos os dias eu vos nutrirei do meu amor e vos tornarei fortes, dando-vos as virtudes sagradas, vos tornarei sábios, ricos em discernimentos, pelas graças que recebi do Espírito Santo, pois ele, em toda a minha vida, agiu inteiramente no meu ser e é desejo do Espírito Santo agir nas almas hoje através de mim. Então, São José é uma escada. Olha que coisa linda, né? São José é uma escada para nos conduzir até a Virgem Santíssima, para nos conduzir até a Santíssima Trindade. Então, eu concluo com essas palavras e peço que cada um de vocês agora coloque as vossas intenções, coloquem as vossas necessidades, porque nós queremos concluir este mês de um modo assim especial, buscando a poderosa intercessão de São José. E ele, que é o nosso Pai, vai assistir-nos com todas as graças que todos nós necessitamos. Então eu desejo concluir este momento de oração
com o terço em honra dos títulos do coração de São José, um terço também revelado pelo céu, nas aparições de Ferraz de Vasconcelos, né? Então, vejam quantas coisas que eu falei para vocês aqui de várias aparições, né? Acabei de ler uma oração ensinada em Manaus por Jesus, a Larissa, para se invocar São José, e nós vamos concluir esta oração de hoje com este terço em honra dos títulos do coração de São José, também revelado pelo céu ali em Ferraz de Vasconcelos. Veja quanta riqueza, quantas bênçãos que nós temos. Então, que nós possamos agora colocar as nossas intenções e recorrer ao poder do auxílio e da intercessão do nosso Pai virginal, São José. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos carnais e espirituais, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Rezemos em honra a Deus Pai, nosso Criador. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Em honra a Jesus Cristo, nosso Redentor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Em honra ao Espírito Santo Consolador. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Primeira dezena. Contemplamos a revelação do coração castíssimo de São José, pedindo pela intercessão de Nossa Senhora, crucifixa de rosas, que nos dê a graça de termos um coração semelhante ao coração de São José, em sua castidade, mansidão e obediência e penitência a Deus. Neste terço é rezado nas contas das Ave-Marias a seguinte invocação: não tem o Pai Nosso, no lugar do Pai Nosso se faz a contemplação dos mistérios, e nas contas das Ave-Marias uma jaculatória por 10 vezes e se conclui com o Glória. Então, nessa primeira dezena, nós vamos rezar essa jaculatória. Coração castíssimo de São José, rogai a Deus por nós e pela Santa Igreja. Coração castíssimo de São José, rogai a Deus por nós e pela Santa Igreja. Coração castíssimo de São José, rogai a Deus por nós e pela Santa Igreja. Coração castíssimo de São José, rogai a Deus por nós e pela Santa Igreja. Coração castíssimo de São José, rogai a Deus por nós e pela Santa Igreja. Coração castíssimo de São José, rogai a Deus por nós e pela Santa Igreja. Coração castíssimo de São José, rogai a Deus por nós e pela Santa Igreja. Coração castíssimo de São José, rogai a Deus por nós e pela Santa Igreja. Coração castíssimo de São José, rogai a Deus por nós e pela Santa Igreja. Coração castíssimo de São José, rogai a Deus por nós e pela Santa Igreja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Segunda dezena. Contemplamos a revelação do coração virginal de São José, pedindo pela intercessão de Nossa Senhora Crucifixa de Rosas, que nos dê a graça de termos a língua, o pensamento, o coração e a alma virgens, como o coração virginal de São José.
Coração virginal de São José, rogai a Deus por nós e pela Santa Igreja. Coração virginal de São José, rogai a Deus por nós e pela Santa Igreja. Coração virginal de São José, rogai a Deus por nós e pela Santa Igreja. Coração virginal de São José, rogai a Deus por nós e pela Santa Igreja. Coração virginal de São José, rogai a Deus por nós e pela Santa Igreja. Coração virginal de São José, rogai a Deus por nós e pela Santa Igreja. Coração virginal de São José, rogai a Deus por nós e pela Santa Igreja. Coração virginal de São José, rogai a Deus por nós e pela Santa Igreja. Coração virginal de São José, rogai a Deus por nós e pela Santa Igreja. Coração virginal de São José, rogai a Deus por nós e pela Santa Igreja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Terceira dezena. Contemplamos a revelação do coração aflitíssimo de São José, pedindo pela intercessão de Nossa Senhora Crucifixa de Rosas, que nos dê a graça de termos nossas dores humanas unidas às dores secretas do coração aflitíssimo de São José. Coração aflitíssimo de São José, rogai a Deus por nós e pela Santa Igreja. Coração aflitíssimo de São José, rogai a Deus por nós e pela Santa Igreja. Coração aflitíssimo de São José, rogai a Deus por nós e pela Santa Igreja. Coração aflitíssimo de São José, rogai a Deus por nós e pela Santa Igreja. Coração aflitíssimo de São José, rogai a Deus por nós e pela Santa Igreja. Coração aflitíssimo de São José, rogai a Deus por nós e pela Santa Igreja. Coração aflitíssimo de São José, rogai a Deus por nós e pela Santa Igreja. Coração aflitíssimo de São José, rogai a Deus por nós e pela Santa Igreja. Coração aflitíssimo de São José, rogai a Deus por nós e pela Santa Igreja. Coração aflitíssimo de São José, rogai a Deus por nós e pela Santa Igreja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Quarta dezena. Contemplamos a revelação do coração afável de São José, pedindo pela intercessão de Nossa Senhora Crucifixa de Rosas, que torne o nosso coração tão afável como o coração de São José, para podermos receber os nossos irmãos da mesma forma com que Jesus e Maria os recebem. Coração afável de São José, rogai a Deus por nós e pela Santa Igreja. Coração afável de São José, rogai a Deus por nós e pela Santa Igreja. Coração afável de São José, rogai a Deus por nós e pela Santa Igreja. Coração afável de São José, rogai a Deus por nós e pela Santa Igreja. Coração afável de São José, rogai a Deus por nós e pela Santa Igreja. Coração afável de São José, rogai a Deus por nós e pela Santa Igreja. Coração afável de São José, rogai a Deus por nós e pela Santa Igreja. Coração afável de São José, rogai a Deus por nós e pela Santa Igreja. Coração afável de São José, rogai a Deus por nós e pela Santa Igreja. Coração afável de São José, rogai a Deus por nós e pela Santa Igreja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Quinta dezena. Contemplamos a revelação do coração amantíssimo de São José, pedindo pela intercessão de Nossa Senhora Crucifixa de Rosas, que nos dê a graça de termos um coração amantíssimo
para recebermos Nossa Senhora, São José e nosso Senhor Jesus dignamente, como eles merecem. Coração amantíssimo de São José, rogai a Deus por nós e pela Santa Igreja. Coração amantíssimo de São José, rogai a Deus por nós e pela Santa Igreja. Coração amantíssimo de São José, rogai a Deus por nós e pela Santa Igreja. Coração amantíssimo de São José, rogai a Deus por nós e pela Santa Igreja. Coração amantíssimo de São José, rogai a Deus por nós e pela Santa Igreja. Coração amantíssimo de São José, rogai a Deus por nós e pela Santa Igreja. Coração amantíssimo de São José, rogai a Deus por nós e pela Santa Igreja. Coração amantíssimo de São José, rogai a Deus por nós e pela Santa Igreja. Coração amantíssimo de São José, rogai a Deus por nós e pela Santa Igreja. Coração amantíssimo de São José, rogai a Deus por nós e pela Santa Igreja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Nós vamos concluir esta oração do terço com a oração A Vós Recorremos, que o Papa Leão XIII, como eu disse hoje nesta catequese, pediu que todo o rosário que as pessoas fizerem se termine com essa oração. Então, que você aprenda essa oração à memória, tá bom? Que você ensine nos seus grupos de oração, na sua casa, para as pessoas, essa oração que vocês vão encontrar na internet, nos livrinhos, mas que você possa fazê-la sempre. Após que rezou o terço, depois da Salve Rainha, se reza essa oração. Ou aqueles que rezam a ladainha, após a ladainha de Nossa Senhora, se reza essa oração. Entendeu? Então vamos rezá-la, que você acompanhe com o seu coração, porque esta oração é muito poderosa, ensinada pelo Papa Leão XIII. A vós recorremos, ó bem-aventurado São José, em nossas tribulações, e depois de ter implorado o auxílio de vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança solicitamos também a vossa proteção. Por este laço sagrado de caridade, que vos uniu à Virgem Imaculada Mãe de Deus, e pelo amor paternal que tivestes para com o menino Jesus, ardentemente suplicamos que lanceis um olhar benigno sobre a herança que Jesus Cristo conquistou com o seu sangue, e nos assistais em nossas necessidades com o vosso auxílio e poder. Protegei, ó guarda providentíssimo da Sagrada Família, a raça eleita de Jesus Cristo, afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, a peste do erro e do vício. Assisti-nos do alto do céu, ó nosso fortíssimo sustentáculo, na luta contra o poder das trevas. E assim como outrora salvastes da morte a vida ameaçada do menino Jesus, assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus das ciladas dos seus inimigos e de toda a adversidade. Amparai a cada um de nós com o vosso constante patrocínio, a fim de que a vosso exemplo, e sustentados com o vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente e obter no céu a eterna bem-aventurança. Amém. Vamos, então, concluir este momento de oração consagrando-nos ao coração afável de São José, consagrando com esta oração todo o nosso mês de oração em honra ao nosso Santo Patriarca e também oferecendo os sagrados mantos, os terços na sua honra e todas as devoções que foram feitas durante todo esse mês. E assim, com este ato de consagração, seja consagrado você, a tua família e tudo aquilo que neste momento
a tua família está passando, seja consagrado ao coração afável de São José. Também esta linda oração foi revelada em Ferraz de Vasconcelos. Foi ditada por Santa Rosa de Lima, a nossa amiga, a vidente Thelma. Rezemos então. Ó coração afável de São José, eleito e adornado pelas virtudes que o próprio Deus lhe concedeu, consagro-te neste dia e para sempre o meu entendimento, minhas vontades, minhas virtudes, minha coragem, minha esperança, pois vós, meu Pai São José, que por obra de grande amor e misericórdia revelastes aos homens o teu afável coração. Faz-me semelhante em tuas virtudes. Consagro-te também o meu ser, tudo que sou e desejo fervorosamente que a ti, meu Pai, pertença, de tal modo que por meio de ti eu possa encontrar Jesus. Ó coração afável de São José, perfeito no amor e na bondade, dai-me também as tuas virtudes, para que eu nunca me afaste de ti e do céu, meu bom Pai, Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor. Quero pertencer ao teu coração, selo-me nele como em tua presença. Visita-me diariamente, reza e ora comigo. Corajosíssimo São José, por meio das tuas virtudes, rosas belas e perfumadas do teu afável coração, venha o triunfo da Igreja. Meu coração hoje a ti pertence, assim como os meus olhos, meus lábios, meus sentimentos, todos os meus sentidos e principalmente a minha alma. Acolhei-me no grandioso número dos teus filhos. Quero amar-te mais hoje na eternidade. Grande e digníssimo é o teu coração afável. Guarda-me dentro dele, meu Pai, meu amor. Amém. Assim, caros irmãos, nós concluímos a nossa oração de hoje, mas também o nosso mês todo dedicado em honra ao nosso Pai virginal São José. E assim também desejo dar a todos vocês a bênção de Deus e que esta bênção recaia sobre a tua casa, que esta bênção recaia sobre a tua família, que esta bênção recaia sobre todos os doentes, sobre todos os necessitados, afastando também todos os males das nossas vidas, do nosso país, do Brasil e do mundo. Que esta bênção, o nosso amado São José e a nossa Mãe Maria Santíssima estendam as suas mãos sagradas sobre os seus filhos que hoje, neste momento, desejam a bênção de Deus e que sejam afastados de vós e sejam libertos de todas as pragas, de todos os males, de tudo aquilo que na nossa vida possa ter de impedimentos no crescimento da fé e também das nossas famílias, os corações que são endurecidos. Abra o seu coração para receber a bênção de Deus e a presença das graças que Deus deseja conceder a todos neste momento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, desça sobre todos vós e convosco permaneça para sempre. Amém. Coração virginal e afável de São José, rogai por nós e pelo mundo inteiro. Aos Sagrados Corações Unidos de Jesus, Maria e José, honra e glória. Até a próxima, meus irmãos e irmãs. Ficai na paz
e no amor dos Sagrados Corações. José,